Reserva Aberta – Histórias que não cabem na vitrine. Um videocast do CIDEUS, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, com o apoio da Fundação Eugênio de Almeida. Olá a todos, o meu nome é Ana Chambel e este é o Reserva Aberta. Hoje estamos aqui num local muito especial, como percebem, estamos num local um pouquinho diferente daqueles que habituámos a assistirem e estamos a 30 metros de profundidade e viemos então até Aljustrel conhecer o Parque Mineiro de Aljustrel e temos hoje a receber-nos o Marcos Aguiar. Marcos, muito obrigada por nos ter recebido aqui, debaixo da terra, e para nos dar assim um contexto do que é este projeto tão interessante, não só para a região, mas também para todos. Parece-nos que é um projeto com muito interesse e gostava que, primeiro de tudo, que se apresentasse, que nos dissesse de que forma é que foi então criado este projeto tão interessante. Boa tarde, obrigado Olá, pela vossa presença, bem-vindos Obrigada. a Aljustrel e ao Parque Mineiro de Aljustrel, e aqui neste cenário que eu acho que é fora de série. Portanto, estamos a 30 metros de profundidade na Galeria Mineira do Piso 30, é o produto estrela, diria, do Parque Mineiro de Aljustrel, aquele que gera mais atratividade, mais impacto, melhor feedback. Mas o Parque Mineiro não é só isto. Aliás, é muito mais do que a Galeria do Piso 30. Esta ideia é uma ideia muito antiga. Há muito, ou diria, desde sempre, os aljustralenses tiveram vontade de mostrar aquilo que é a sua história, a sua identidade, o seu património, e muito dele, até à data da inauguração do Parque Mineiro de Aljustrel, a 4 de dezembro de 2023, muito desse património e dessa identidade não era visitável. E, portanto, aquilo que abrimos foi uma porta para aquilo que nos caracteriza aqui em Aljustrel. Somos uma espécie de uma ilha industrial, uma ilha mineira, aqui bem no centro do Alentejo. E é isso que temos para mostrar às pessoas. A nossa história, a nossa identidade, aquilo que é este viver tão próprio dos mineiros, que tem 5.000 anos de antiguidade, mas que ainda hoje é a principal atividade económica do nosso concelho e que marca profundamente todos nós, aljustralenses, e queremos deixar essa marca também a quem nos visita. E gostávamos também de perceber o processo. Há pouco falou-nos que foi um processo demorado, foi um sonho construído e que de facto teve algumas fases até culminar então na sua abertura, portanto, do parque. Sim. Congregando várias valências, uma delas aqui a visita à mina. Gostava que nos descrevesse mais ou menos o processo. A ideia base era essa, no fundo, de transformar património, transformar cultura em produto turístico, em torná-lo acessível para as pessoas. Foi um processo muito longo, foram muitos anos de trabalho, foram muitas parcerias. Todo este projeto, que tem muitos milhões de euros de investimento, foi suportado fundamentalmente por duas dimensões. Uma dimensão que é de vontade da população do concelho de Aljustrel, vontade da autarquia, vontade dos parceiros, e depois uma dimensão que teve a ver com investimento, e muito desse foi suportado por fundos comunitários. E, portanto, o nosso regozijo é também por aí. É um projeto que tem muitas vontades, que tem muito esforço e que começa agora a ter o retorno dessa vontade de tantas pessoas. No fundo, se eu pudesse sintetizar, é uma homenagem aos mineiros e às famílias dos mineiros. E todos nós temos alguém em Aljustrel relacionado com a mina e, portanto, essa é a grande homenagem que nós queremos fazer, é às pessoas, aos mineiros de Aljustrel. E também no sentido de os homenagear e, de alguma forma, também puxando outras áreas que não só o turismo. Falámos há pouco também como começa a existir um interesse particular pelo turismo científico, outras áreas que têm a ver, por exemplo, com o património industrial, a conservação do património industrial, e percebe também que esse dinamismo está a ocorrer na região e que há esse interesse não só ligado exatamente à atividade económica da mineração, mas particularmente alguns interesses que vão rodando em torno da atividade e que trazem também essa prosperidade. Vocês também tanto
Quero crer que este projeto acontece no momento em que teve que acontecer e foi no momento certo. Hoje há um olhar relativamente ao património industrial e também geológico que não existia há alguns anos atrás. Onde há alguns anos atrás se via sucata, hoje vê-se riqueza, vê-se valor, vê-se identidade. E, portanto, essa dimensão do património imaterial associado a este património material é muito importante. E, portanto, o Parque Mineiro acontece num momento certo. Nesse sentido, voltaria a realçar a importância das parcerias. Portanto, há um conjunto de parceiros e de redes nacionais e internacionais às quais já estamos associados, desde logo a Rede Nacional de Património Industrial, uma rede que vai de norte a sul do país até às ilhas, com o patrocínio do Turismo de Portugal e com a colaboração da Turismo do Alentejo e Ribatejo, nossos parceiros desde a primeira hora, e também outros parceiros, como o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que tem o seu campus científico aqui em Alto Estoril. Portanto, temos geólogos e geólogas em permanência a fazer investigação científica todos os dias em Alto Estoril. Eles colaboram regularmente com o Parque Mineiro. A empresa de desenvolvimento mineiro responsável pela reabilitação, pela recuperação ambiental de Alto Estoril, recentemente foi anunciado mais uma fase dessa recuperação ambiental. São investimentos de grande monta, mas também de grande importância para mitigar aqueles que são os impactos ambientais da atividade mineira aqui. A própria empresa mineira, muito do património onde incide o Parque Mineiro é propriedade da empresa mineira que cedeu essas instalações, esses imóveis para este fim, e depois começa a acontecer, para além do turismo, uma dinâmica muito interessante de visitas, mais de âmbito educativo e até científico. Tivemos cerca de 30 visitas de universidades estrangeiras em 2 anos de funcionamento, e, portanto, essa dimensão daquilo que se chama turismo científico e educativo começa a ter um peso muito, muito importante naquilo que é a dinâmica e os números de visitantes do Parque Mineiro, a parte depois das estruturas séniores, das universidades séniores, de grupos organizados, dos próprios operadores privados, de agências de viagens e outras, que já começam com regularidade a visitar-vos. A ter interesse em visitar-vos. E isso é também a forma como vocês conseguem ser um aglutinador de gerações. Ou seja, não só falamos da memória operária dos mineiros, como conseguimos também transportar essa dinâmica para a parte que liga ao conhecimento científico, mas também ao trabalho com as várias gerações. Tem um plano educativo também interessante que liga à comunidade educativa do local aqui ao Parque Mineiro. Portanto, acaba por convergir tudo para este interesse local, lá está, de divulgar a identidade. Sim. Em relação também ao emprego, porque é uma parte importante também do projeto, verificam que há uma nova estrutura, uma nova dinâmica que pode rodar em torno do turismo e que pode trazer mais-valias também à região. Parece-nos que sim. Aliás, desde logo o próprio Parque Mineiro constitui uma equipa técnica com 7 pessoas que se dedicam a tempo inteiro à gestão e à dinamização do parque. Desde logo aí há criação direta de emprego. Depois temos um conjunto de parceiros privados, artesãos, produtores de produtos locais, entidades de animação turística, que começam a articular connosco, por exemplo, na loja de produtos do Parque Mineiro de Alvestel, onde são vendidos produtos locais, de artesanato, de bebidas, de produtos diversos alimentares, de merchandising, de artesanato, entre outros. E, portanto, estamos a dinamizar a economia. Depois, obviamente, a restauração local e a hotelaria, que aí sim é muito visível que os mais de 20 mil visitantes do Parque Mineiro, obviamente, contribuíram para a economia local. Foi aqui que fizeram as suas refeições, foi aqui que muitos deles acabaram por pernoitar. Portanto, e nesse sentido, essa dinâmica é muito objetiva, mas queremos que vai muito além desta dimensão económica
que obviamente nós temos que a considerar e é importante para nós, mas a nossa ação vai muito para além daquilo que é a dimensão económica da atividade. Sim. Sendo que falando exatamente nesse ponto, que vai tocar novamente na perspectiva da memória, Marcos há pouco falou-nos dos vários testemunhos de pessoas que visitam o parque e muito particularmente sentem o parque de maneiras, têm experiências bastante interessantes que ligam a memória da família à memória da própria profissão e conseguem transmitir depois essa imagem do parque com outra sensibilidade talvez, mas ainda assim que permanece nas gerações e que cria esse sentido de pertença quase. O que sentimos desde logo que a comunidade residente em Alto Estoril encontrou um instrumento que lhe permite religar-se às suas origens, à sua história, à sua identidade. A comunidade alto-estorense sempre foi volátil. Portanto, houve muitas pessoas, tinha a ver com a dinâmica da própria indústria mineira, muitas pessoas passaram por aqui, muitas pessoas saíram daqui quando, em 1993, a empresa suspende a sua atividade. E, portanto, aquilo que é a comunidade alto-estorense não se resume às pessoas que aqui estão. Temos uma diáspora imensa, pessoas espalhadas pelo país, por Portugal, mas por todo o mundo, que encontram hoje no Parque Mineiro uma forma de contar aos seus filhos, de contar aos seus netos, aos amigos, aquilo que é a história da sua terra. E, nesse sentido, sentimos que temos essa responsabilidade de ser uma estrutura que transmite esse património imaterial que tem 5.000 anos e, portanto, a nossa responsabilidade é grande, mas temos percebido que temos conseguido alcançar a nossa missão nesse sentido também. E em relação à missão e também aos próprios desafios que têm sido apresentados, qual é aquele que destaca que possa ter sido mais... Eu destacaria talvez a dimensão da acessibilidade. Portanto, nós quando pensamos numa estrutura como esta, onde nos encontramos uma mina, pensamos sempre nela talvez como a menos acessível do planeta. Portanto, é normalmente muito difícil entrar dentro de uma mina, mais difícil, por exemplo, alguém que é apoiado por uma cadeira de rodas para se deslocar. E essa dimensão é aquela que, até do ponto de vista emotivo, nos toca mais, é termos com muita frequência. Ainda ontem tivemos aqui uma visita de uma escola da Universidade de Évora, em que uma aluna se deslocava em cadeira de rodas, fez a visita com os seus colegas de forma totalmente autónoma, e isso, de facto, é uma dimensão que nos orgulha muito, diria, porque se elenca numa visão até mais alargada, que tem a ver com a democraticidade do acesso à cultura, em que nós acreditamos muito. Portanto, nós queremos ser um parque mineiro que é acessível a todos. E também pegando exatamente nas visitas, na parte científica. E agora tentando perceber, em termos científicos, qual é o desafio de conservação do Parque Mineiro? Quais são os desafios que se colocam em preservar, por exemplo, esta estrutura onde estamos a gravar, particularmente, e os outros espaços, mas esta em particular com todas as dimensões Sim. Geológicas, patrimoniais? Portanto, esta galeria, nestes 500 metros de extensão e 30 metros de profundidade, encerra muitas dimensões da ciência e do conhecimento. Portanto, desde logo, aquilo que são as técnicas da mineração e que foram aplicadas aqui durante muitos anos nas minas de Alto Estoril. Portanto, contar essa história e criar também esse contraste que nesta galeria é possível de fazer, porque ela intercepta galerias e poços romanos e é uma mina de meados do século passado. Portanto, podemos contar aqui 2.000 anos de mineração. Depois, porque, se olharmos à volta, encontramos estas cores que não foram feitas com grafite, não é? Parece que sim, mas não foram. Portanto, é um processo absolutamente natural do contacto dos minerais com o oxigênio, com a água e com o oxigênio do ar, e que aquilo produz são estas reações químicas que transformam os minerais que estão na rocha e que lhes dão estas cores absolutamente exuberantes. E a partir daqui podemos estudar tudo. Podemos estudar a química, podemos estudar a física, podemos, obviamente, estudar a geologia,
E não só, podemos ir para a história, podemos ir para a antropologia, para a sociologia, podemos até brincar aqui dentro, porque nem tudo tem que ser sério. E, portanto, os nossos guias, as nossas visitas, são sempre visitas muito bem dispostas, porque acreditamos que esta conexão entre as pessoas também é algo que a visita deve ter, portanto, ligar pessoas. É muito comum os grupos mistos. As pessoas conhecem-se naquele dia, fazem a visita em conjunto, às vezes famílias ou visitas individuais, e proporcionamos também esse espaço de contacto humano que é muito, que nós valorizamos muito. E nesse aspecto particular do contacto, esta é uma sala de aula viva, mas também existe a componente viva exatamente desta indústria, ou seja, vocês identificam-se não só como um espaço de memória, mas também como um espaço de indústria viva. Sim. Como é que é essa ligação aqui com o parque? Portanto, desde logo importa referir que a atividade mineira é, ainda hoje, a atividade mais relevante no nosso concelho. A empresa mineira, a Almina Minas do Alentejo S.A., e as empresas que gravitam em torno desta empresa principal são hoje o principal fator de desenvolvimento do nosso concelho. Temos um nível de vida bem acima da média nacional, não só da região, mas nacional. E, portanto, esta dimensão nós claramente valorizamos-la. Sentimos que também temos uma missão de trabalhar as temáticas relacionadas com a sustentabilidade e com a regeneração. Portanto, nesse sentido, obviamente, que não só as dimensões ambientais daquilo que é o funcionamento de uma comunidade, de uma estrutura, de uma área mineira são importantes, mas depois também as dimensões económicas e sociais. E, portanto, é essa mensagem que nós procuramos transmitir, de equilíbrio, de valorização, do reconhecimento da importância do setor mineiro na dimensão da extração das matérias-primas críticas, no caso da Aljustrel, a partir da pirite, retirar os concentrados de cobre, de zinco e de chumbo, que são a base, no fundo, de muita da tecnologia que hoje utilizamos. E também respeitando o ambiente, porque é também uma componente interessante que há pouco nos conseguiu mostrar, exatamente essa componente de regeneração que vai muito além da parte social e económica e que inclusive se consegue verificar no final da galeria e conseguimos perceber inclusivamente que há uma apropriação do espaço, inclusive pela natureza, particularmente pelas aves. Há toda uma vida numa galeria que não faz só alusão à vida efetivamente humana e à extração do minério. Sim, o que aconteceu foi, com a recuperação das áreas mineiras que ficaram desativadas e com a intervenção que é feita a partir da ação de entidades públicas, como a empresa de desenvolvimento mineiro e também de fundos ambientais provenientes da União Europeia, aquilo que foi possível, no fundo, foi devolver a natureza a estas áreas que estavam profundamente contaminadas e eram hostis, quer à vida vegetal, quer animal. Hoje, nesta área mineira onde nos encontramos, em Algarves, acaba por se estar a criar um pequeno ecossistema. Nós hoje já vimos aves variadas, portanto, desde andorinhas a abelharucos. Não vimos os coelhos, mas eles existem, as raposas, inclusive um bando de perdizes que frequentemente está aqui dentro e que aqui se sente protegido, e também as pessoas que convivem com este espaço e que ficou acessível a todos. E agora, Marcos, dizem que a pergunta mais difícil é eleger um espaço, um local, uma peça da vossa exposição, que neste caso é mais a interpretação museográfica que fazem do que propriamente a exposição ou elementos expositivos materiais, mas ainda assim gostava que nos elegesse um local. Vou dar uma resposta em duas partes. O elemento mais importante daquilo que é o Parque Mineiro de Aljustrel são as pessoas, os nossos visitantes, e é a nossa equipa técnica, que todos os dias recebe as centenas de visitantes que nós recebemos por mês. E, portanto, o elemento-chave e que dinamiza toda esta atividade que temos é a nossa equipa técnica. Sem ela, nada disto faria sentido, porque acabaremos por ter o património, mas ele não continuaria a não estar acessível às pessoas.
Mas se quiser que eu responda concretamente, é o sítio onde nos encontramos. Portanto, é a galeria do piso 30. É uma experiência absolutamente marcante, não só para os visitantes, mas também para os residentes de Alves Estoril. Que ao contrário do que se pensa numa terra que é mineira, nem todas as pessoas conheciam uma galeria ou tinham tido a oportunidade de fazer uma visita subterrânea. E, portanto, é este o nosso produto estrela, é a galeria do piso 30 onde nos encontramos hoje. Marcos, da minha parte concordo também. Será aqui a galeria, nosso espaço de eleição. Agradeço muito ter-nos recebido aqui. Este foi o Reserva Aberta. Fiquem connosco. Até à próxima.